contente de estar aqui hoje, porque, de fato, é um privilégio, gente, é uma honra. Eu gosto muito de encontros assim. A gente conhece a maioria das pessoas de perto, e os que eu não conheço já sinto que, só de ver você aqui, eu sei que é porque a gente partilha do mesmo sentimento, da mesma salvação, na mesma caminhada, né? Então, estou muito contente, gosto demais de encontros assim. Também estou assustada com essa oportunidade de poder compartilhar com vocês, com tanta gente experiente, teólogos profundos. Gente, eu tenho ouvido tanta coisa, e ontem na casa também, é tanta teologia, tanta profundidade que até nos encanta e nos assusta. Mas eu sinto muito honrada e recebi como um presente de Deus para a minha velhice. Nós já temos trabalhado na evangelização, na educação teológica, há muitos anos. E eu passei a direção já há uns 2 anos e fiquei até mais do que deveria. E estou muito contente de poder ver que a obra continua avançando, muito melhor, crescendo, graças a Deus, né? Me sinto também confortável porque vou falar da igreja em evangelização. Eu acredito que quase tudo já foi dito. Mas nós estamos aqui para relembrar o pacto, reafirmar nosso compromisso. Nós também, como aqueles homens de Deus, concordamos que é muito importante cada passo, cada ponto desse do pacto, né? Lembrar e nos alicerçar no cerne do Evangelho. Eu gostaria de ler para nós Efésios, no capítulo 1, de 3 a 7. Na verdade, o contexto é de 1 até 10. Efésios é um livro maravilhoso, né? E diz assim: agradeçamos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus por sua preciosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. E o apóstolo Paulo segue nos versículos até o versículo 10, dizendo que esse plano maravilhoso de Deus vai se desenrolando até convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Queridos, eu vendo esse texto, eu percebo como Paulo estava maravilhado, encantado com a revelação da graça de Deus, do plano de Deus para nós, para os seus filhos. Paulo está maravilhado com o que aconteceu com ele na vida dele. E ele está se esforçando para comunicar com a igreja de Éfeso que o que eles receberam é tão grande, tão maravilhoso, é um plano eterno de redenção de toda a criação, que ele está maravilhado. Agradecemos a Deus, louvamos a Deus, e vai descrevendo esse plano maravilhoso. Eu trouxe esse versículo porque eu penso, eu entendo que nós também precisamos dessa revelação e nos maravilharmos com a salvação que Deus nos escolheu para ser seus filhos em Jesus Cristo, que os nossos pecados estão perdoados, que nós estamos libertos, que nós fazemos parte de um plano eterno de Deus, que caminha e vai se cumprir com toda certeza, que estamos inaugurando um novo reino, um novo governo, uma nova era.
esse maravilhamento de Paulo é uma revelação do Espírito Santo do que é a salvação. Para mim, com a minha cabecinha pequena, eu acho que a gente não faz ideia. O que temos, os tesouros, o que é graça, a gente nem faz ideia. É muito mais do que a gente pensa. Nós somos alcançados com uma luz bendita, com a vida, e uma vida de transformação. Então hoje aqui como igreja, nós queremos também nos maravilhar com a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Nós só seremos uma igreja que evangeliza porque um dia fomos evangelizados. A igreja está em evangelização porque ela recebeu o evangelho quando Deus em Cristo encarnou entre nós. Amém. O apóstolo Paulo ficou maravilhado com a revelação da graça de Deus por nós. E ele convoca os irmãos da igreja de Éfeso para louvar e agradecer pela grande salvação recebida gratuitamente em Jesus Cristo. Entre louvores, ele expõe o plano magnífico e gracioso de Deus para seus filhos e igreja. Nós também precisamos dessa salvação e dessa revelação, dessa consciência agradecida, para continuarmos perseverantes e entusiasmados na pregação do Evangelho. Nós aqui hoje, como igreja, assim como o apóstolo Paulo, queremos também nos maravilhar com tão grande salvação recebida de Deus pela graça em Cristo Jesus. Louvamos a Deus, profundamente agradecidos. A grande salvação nos transforma em participantes da natureza de Cristo e nos dá a incumbência de participar ativamente da missão de Deus no mundo. A igreja é a imagem de Jesus Cristo para o mundo. A igreja é a cara de Deus no mundo. Ela é a expressão visível de Jesus na terra, revelando o plano de amor de Deus pela humanidade. Por isso, a igreja deve exalar as mesmas características do ministério de Jesus: alegria, cura, libertação e perdão. Do mesmo modo que Deus enviou Jesus ao mundo, Deus Pai envia seu povo redimido, o corpo de Cristo, ao mundo. Jesus realizou sua missão de forma humilde, sacrificial e em tudo obediente ao Pai. A missão da igreja é dada e requer de nós igual dedicação obediente e sacrificial. Um aspecto que eu creio que o Espírito Santo quer e pode renovar-nos como igreja é nos humanizar. Que a gente possa cada vez mais ser mais humanos. Deus humanizou, se tornou Cristo. E quando a gente vai lendo os evangelhos, imaginando e vendo Jesus, a gente fica muito encantado. E que nós possamos ser como Jesus. E a igreja é como Jesus, ela é 100% humana. Precisamos aprender a ser gente simples, reconhecer nossa fraqueza, para, como diz o teólogo Paulo Júnior, não ir ficando velho demente, né? Todo mundo com dores e grandes problemas emocionais, mas que a gente possa ser humano, aceitar a nossa humanidade, como Jesus foi 100% humano, o humano perfeito. A igreja precisa ser essa igreja humana, perfeita e ao mesmo tempo divina. A igreja, como Jesus, é 100% divina, guiada pelo Espírito Santo, a serviço de Deus e a serviço do Espírito Santo. É da natureza da igreja evangelizar, levar a palavra do amor de Deus e da salvação em Jesus, fazendo discípulos de todas as etnias da terra. Cremos que o evangelho são as boas notícias do amor de Deus por todas as pessoas.
A coisa mais básica, às vezes precisa ser relembrada. A evangelização global requer que a igreja mundial leve o evangelho a todo mundo. Pensando em geografia, mas como disse o Valdir, levar a todas as pessoas, às vezes quem está bem perto de nós está muito distante do evangelho. Então deve ser alguma coisa encarnada e que faz parte da nossa natureza. A unidade da igreja é essencial para o cumprimento da sua missão no mundo. O próprio Deus é uno na Trindade e nos fez para nos relacionar. Deus nos criou o ser humano, nos criou para nos relacionar, para amar e para a unidade. Deus é um Deus relacional, o Criador do universo, que habita em luz inacessível. O grande Deus é um Deus relacional. O nome do grande Deus é amor. Ele é amor. E Ele é uno. Quer ver unidade perfeita? Olha na Trindade. E Ele nos fez para amar, para nos relacionar. Igreja é relacionamento. Corpo de Cristo é relacionamento. É amor, é aceitação, é apoiar uns aos outros, é serviço. Gente, nós ficamos emocionados de ver como fomos recebidos. Alguém vai no aeroporto, entra em contato com você, te espera carinhosamente, te recebe. A Ana Flor foi buscar a gente com 2 crianças no carro, com muita alegria. Não, tudo bem e tal. Depois vem, você é hospedado, muito hospedado, como príncipe, na casa de irmãos. Está maravilhoso, a comida, tudo. Que coisa mais gostosa, é tudo o que nós queremos. Isso é igreja. E isso produz unidade. Então é da vontade de Deus que a igreja seja una, que nós nos unamos, que a gente se aceite, se goste, consiga estar junto, consiga discordar sem brigar, consiga baixar ao máximo a fofoca de falar nas costas. Então o que a gente não consegue falar na frente é melhor guardar segredo, deixa para lá, né? Apresenta a Deus, que Deus é bom. Eu gostaria, falando do que é igreja e lembrar do que a igreja é composta, de uma parte da declaração de Seul, do Pacto de Lausanne de Seul, que diz assim: a igreja de Cristo é formada por todos os que pertencem a Cristo, independentemente de etnia, gênero, região, status ou capacidade. Portanto, há mulheres, homens, ministros, missionários, dona de casa, educadores, cientistas, profissionais e líderes. Dessa forma, Deus nos une para anunciar e demonstrar a sua glória em toda a nossa diversidade. A igreja local é a única manifestação visível da igreja universal. Às vezes é um pouco confuso falar igreja, né? A igreja brasileira, ela é tão diversa. Tem algumas igrejas, irmãs nossas, que a gente nem concorda. Acha muito absurdo, muito esquisita, não tem nada a ver com a gente, né? Ela é muito diversa. E a questão também da igreja universal, que é a união, e é o corpo de Cristo, né? Mas a igreja visível somos nós. Nossas igrejas locais, na sua maior diversidade. Ainda as igrejas e a teologia é uma teologia de homens. Como eu trabalhei o meu ministério principal durante quase 40 anos, foi no ensino teológico, este é um ambiente de homens. E sou da igreja presbiteriana, onde o dom da fala, do ensino e da liderança é de homens. Conseguiu até retroceder um pouco ultimamente. Então é muito interessante. Então eu gostei de pensar que a igreja de Cristo é de homens. Nossa, puxa, homem é bom mesmo, graças a Deus. Mas também é de mulher. Né?
Também é de criança, meninos, meninas. Também é das donas de casa. Não é nada vergonha ser mãe, criar os filhos, cuidar da casa, fazer boa comida. Também é das teólogas, dos teólogos, dos cientistas, daqueles que trabalham em pesquisa, daqueles que trabalham em tecnologia, rádio, televisão e tantas coisas. Então, essa é a igreja de Cristo. Ela não é uma igreja só de homens. Essa realidade missionária hoje demonstra que o centro da missão global se desloca do norte e do ocidente para as igrejas do sul global. E não é tão de hoje, porque é de 1974, já era uma realidade. 50 anos depois, essa realidade é mais concreta e, de fato, debaixo da linha do Equador, graças a Deus, Deus tem levantado igrejas novas, fortes, vibrantes e tateando em conseguir serem igrejas que conseguem traduzir o seu contexto, que sejam mais contextualizadas. Bom, eu nem percebi que meu tempo já tinha terminado. Rapidamente aqui. A igreja no Brasil tem crescido e avançado na tarefa da evangelização local e global. Organizações cristãs brasileiras como a MTB, CBM, CEPAL têm contribuído para o fortalecimento da igreja e avanço missionário. A Aliança Evangélica no Brasil busca a unidade da igreja brasileira. Ela tem trabalhado com as igrejas e para as igrejas, prestando assim uma relevante contribuição para a unidade. Quero aqui dar o meu voto de apreciação à Aliança Evangélica. Temos apreciado muito o trabalho que ela tem prestado nos últimos 8 anos, né? Então, graças a Deus por mais essa frente, né? Eu gostaria de compartilhar um simples e humilde testemunho e já vou terminar minha fala. Jovens da Verdade, em 68, éramos jovens numa escola de ensino médio. E começou o movimento, mas o Jaziel, eu era uma menina tímida lá numa escola de ensino médio, todo mundo jovenzinho, mas nós estávamos no impacto, no pietismo, na teologia do Billy Graham e tal. A gente tinha convertido, estava no impacto da alegria da salvação. E resolveu formar um grupo pequeno, tinha uns 3 ou 4 ali que cantavam bem. Nós vamos evangelizar. A gente queria e pensava que ia evangelizar o mundo. E começamos com um grupo simples evangelizando em igrejas. Depois, e as igrejas nos acolheram muito bem. Você imagina, você vai para uma igreja, nós dá um testemunho. Era literalmente só contar, olha, tal e tal dia eu encontrei Jesus, como que eu encontrei, minha vida mudou. E cantávamos. Fizemos isso por alguns anos, logo fomos para as praças, para as ruas, para os trens, foram aumentando o grupo, foi virando um movimento. Então, a gente tinha 5, 6 equipes depois. Estou encurtando, porque é uma história cumprida de 40 anos, viu, gente? 50 anos. Aí começamos a evangelizar nas praças, dentro dos trens, os ônibus. Claro que tem aqueles que têm o dom, são mais ousados. Eu era daquelas tímidas que mais segurava a Bíblia, ajudava e tal. O ar livre, Jaziel é apaixonado por ar livres. Então, durante muitos anos, nós fazíamos ar livres. Milhares de pessoas se converteram. No centro de São Paulo, no Largo da Misericórdia. O Ricardo Barbosa falou que conheceu o JV e o Jaziel pregando nesse lugar, no Largo da Misericórdia. Ele pintava um Cristo, assim, uma pintura muito esquisita. Quando ele terminava, ele virava a pintura e era uma foto de Jesus, um homem assim de barba e tudo. E ele levantava, subia no balde, dava seu testemunho. Ele só do racinho, enfim, não sei o que. Gente, era impressionante, pregava o evangelho e muitas pessoas se convertiam. Tivemos o sonho de ter um acampamento e também logo começou o ensino teológico, a FLAM. E a FLAM começou como Instituto Bíblico, seminário. E eu gostaria de falar que o Pacto de Lausanne impactou profundamente o ensino teológico dos Jovens da Verdade. Nós éramos seminário teológico, passamos para o nome faculdade, porque a faculdade de teologia chamava faculdade, porque a gente não podia chamar, né, a Teológica de São Paulo. Então, passamos também o nome para a Faculdade Latino-Americana de Teologia Integral.
E por um tempo, no registro do MEC, por uma razão lá técnica, ficou Faculdade Latino-Americana. Então, nosso nome oficial é Faculdade Latino-Americana, que qualquer hora pode ajustar o nome, né? Nós fomos muito impactados. Um desses evangelistas que se juntou a nós foi o Ariovaldo Ramos. Então, esse teólogo se juntou a gente, vamos estudar a teologia latino-americana, vamos estudar os teólogos latino-americanos, vamos impactar a igreja brasileira com o evangelho forte, contextualizado, encarnado. E ele foi de grande ajuda, numa hora importantíssima da nossa vida teológica. E falando da parceria, só para dar mais uma... terminando, recentemente o novo diretor da FLAM, Fábio Ito, foi para a África, norte de Moçambique, inaugurar 2 escolas de ensino fundamental, com poços artesianos, numa região extremamente carente. Uma parceria FLAM, CEPAL, Igreja Taiwanesa e igrejas locais de Moçambique, com o objetivo da construção e funcionamento de escolas em regiões muito necessitadas. Ele levou em Moçambique, então, a parceria foi uma igreja taiwanesa que entrou com a verba, a CEPAL, que tem um missionário lá em Moçambique, nós também somos da missão CEPAL, a FLAM, a igreja taiwanesa. Bom, eu sei que são 3 ou 4, e ainda fizemos parcerias, ele lá fez, com 2 igrejas taiwanesas, uma wesleyana e uma anglicana, nativos, que já foram treinados pelo missionário da CEPAL, mas já eram pastores e faziam parte de um curso, dirigindo essas escolas. Por que eu estou falando isso? Achando que a gente é bacana demais? Não. É um humilde testemunho mostrando a parceria, como a gente foi avançando, e em parceria... tentando fazer a nossa parte na evangelização mundial. Eu termino com a visão que nós adotamos na FLAM. Todo cristão como Cristo, toda igreja como a Trindade, cada sociedade como o reino, todo mundo tendo a oportunidade de entrar no reino, a criação como um jardim. Essa visão é do Ariovaldo Ramos, ele que nos deu para a nossa escola. Muito obrigada, gente.